Deixa eu te mostrar uma foto aqui agora que o Tribuna da Massa divulgou de um homem assassinado porque começou a sair com a esposa do segurança do Fórum de Colombo, Claudinei Ferreira da Costa. Veja esse homem. Foi anunciado como morto pela Polícia Militar, mas o Tribuna da Massa descobriu que ele está vivo. Quem vai explicar tudo isso pra gente é a Juliana Rodrigues, ao vivo agora, a repórter que tem olhos de esmeralda. Fala, Ju, que história é essa? Que coisa complicada é isso? Passaia, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Por conta de um erro de digitação na hora de qualificar a pessoa que estava morta ali no local desse crime, no bairro Arruda, aqui em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, a Polícia Militar então comete esse erro, digita ali de maneira errada os dados de qualificação e esse homem, o Claudinei Ferreira da Costa, que nós mostramos a imagem agora, a polícia então trata ele como um morto, a pessoa que está morta ali nesse local de crime, que foi assassinada a tiros. Mas essa confusão toda foi por conta disso, então desse erro de digitação. Nós conversamos hoje pela manhã com o delegado Irineu Portes, aqui da delegacia de Colombo, e a confusão já foi esclarecida. Então esse erro de digitação coloca esse homem aí, que nós temos a fotografia, o Claudinei Ferreira da Costa, como o homem que foi assassinado naquela noite de domingo, mas o verdadeiro Claudinei, que foi executado a tiros, durante essa confusão ali por conta de um crime passional, ele estava tendo um caso com a mulher do Edenilson, esse segurança, esse vigilante, como você bem disse, do fórum aqui de Colombo. O Edenilson, ele descobre essa traição, vai tirar satisfação então com o amante da mulher, encontra os dois juntos em uma motocicleta, não pensa duas vezes e atira nesse homem. Então a confusão esclarecida, saiu o Claudinei, que infelizmente perdeu a vida nesse crime, que estava se relacionando com uma mulher casada, é este que nós mostramos aí na imagem agora. Tem antecedentes criminais. Logo mais no Tribuna da Massa a gente vai contar toda a história, quem é o Claudinei que foi assassinado e quem é o Claudinei que continua vivo, um cobrador de ônibus, um trabalhador. Nós recebemos, inclusive, Passaia, mensagens da família do Claudinei quando viu a foto desse homem na mídia, na imprensa. Eles ficaram extremamente assustados. Não, ele não está morto, ele não tem amante. Nós temos, inclusive, um áudio do sobrinho do Claudinei, a gente vai pedir para a produção colocar. A família realmente ficou bastante assustada. Vamos ouvir. Ele é o Claudinei, os dados dele tá certo, só que ele tá vivinho da Silva, ele tá trabalhando nesse momento, não tem essa informação aí, é a imagem dele, o nome dele, a idade dele, mas ele tá bem, não tem nada a ver, nem moto ele tem, piorou a amante. Está vivo, sim, um trabalhador cobrador de ônibus. A gente, durante o programa, vai esclarecer toda essa história, essa confusão por causa de um erro de digitação na hora de confeccionar o boletim de ocorrência no local desse crime aqui em Colombo, Passaia. Ok, Juliana, obrigado por enquanto. Deixa eu dividir a tela com as duas pessoas, por favor. Então, nós temos aqui um homônimo. Duas pessoas com o mesmo nome, Claudinei Ferreira da Costa. A Polícia Militar, quando foi lá, pegou o documento, acabou digitando o RG do Claudinei, que está vivo. Esse, aparentemente mais velho, é o Claudinei que está vivo, ok? E esse outro rapaz, sim, é o morto, que estaria saindo com a mulher de um segurança do Fórum de Colombo, portanto foi assassinado quando a mulher estava na garupa dessa moto, minha gente. Daqui a pouco tem mais detalhes aqui no Tribuna da Massa. Obrigado, Juliana, por enquanto. A Juliana, hoje, mais cedo aqui no Tribuna da Massa, trouxe essa informação, deu alguns detalhes, mas agora ela conversou com o delegado e vai poder explicar pra gente como é que o morto ressuscita desse jeito, hein, Juliana? Passaia, que confusão, hein? Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Dois homens com o mesmo nome, Passaia. Um deles foi morto a tiros no último domingo, no bairro Arruda, aqui em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. E o outro está vivo. O Claudinei Ferreira da Costa, que está vivíssimo, foi dado como morto no momento em que a Polícia Militar fazia a confecção do boletim de ocorrência no dia do crime. Um crime, segundo a polícia,
polícia, passional, motivado por ciúmes, porque o Edenilson Miranda, o marido traído, descobriu que a esposa estava tendo um caso com o Claudinei. Foi atrás dos dois, encontrou os dois em uma motocicleta, a esposa e o amante. Não pensou duas vezes e atirou várias vezes contra o Claudinei, que morreu no local. Nós fizemos, inclusive, a cobertura desse caso, mas o delegado Irineu Portes relembrou a história, como foi toda essa situação, antes da gente contar a confusão entre os Claudineis aí, por que um está vivo, foi dado como morto. A gente vai relembrar essa história, a história desse crime. Vamos ouvir o delegado. Doutor, quem é Claudinei e qual a relação dele com essa história que terminou com o assassinato desse homem? Bom, o Claudinei é o que foi levantou já, ele tinha a dona Suzana, era uma antiga namorada dele, há 20 anos atrás, e começaram a se encontraram por 2 vezes, e naquela noite o Edenilson estaria no local de trabalho, deixando os filhos e a mulher em casa. Quando ligou para casa, ele perguntou sobre a mãe, e a mãe disse que os filhos falaram que tinham ido até a igreja. Então ele foi até em casa, porque são crianças, são menores de idade, e foi procurar nas igrejas se encontrava a esposa. Até que em determinado local viu a mulher dele descendo de uma moto. Em seguida, a moto se evadiu, ele foi atrás para saber quem que era a pessoa e, segundo ele, para decidir o que é, se ele queria ficar com ela ou que não queria ficar com ela. Ele parou o carro, a vítima saiu, o Claudinei saiu, encostou a moto e veio ao encontro dele no carro. De momento ele tentou tirar ele de dentro do carro, quando então ele fez um disparo de arma de fogo no interior do carro. E posteriormente ele não lembra quantos tiros que deu, lembra apenas que a vítima Claudinei caiu e ele se evadiu do local. Se evadiu do local, avisou o irmão de que teria cometido uma desgraça e posteriormente foi até o local de trabalho onde entregou a arma. A versão dele, em parte, é condizente, né? Só que esse detalhe com a legítima defesa ele não está bem caracterizado, né? Então vai ouvir mais pessoas, mas para todos os efeitos existe uma autoria definida. Ele se apresentou aqui na delegacia, deu essa versão de legítima defesa, contou inclusive que o Claudinei foi para cima dele, por isso ele tinha disparado contra esse homem, e ele foi liberado, doutor? O procedimento é esse, né? Não tem antecedente, é réu primário, vai responder em liberdade. Até se houver alguma manifestação aí que seja uma medida cautelar, poderá ser feito. Essa arma que ele estava usando é a arma que ele usa no trabalho? Exato, é da empresa, não é dele. Não poderia estar usando essa arma naquele momento ali. Exatamente. E a vítima? Já tem antecedentes? Tem passagem pela polícia? Não tem nenhuma passagem. Portanto, o Claudinei, que está vivo, obviamente não tem nada a ver com a história de traição, esse crime passional aí envolvendo o Claudinei, que infelizmente perdeu a vida na noite de domingo. O que aconteceu ali, Passai, os dois são homônimos, pessoas que têm o mesmo nome. Na hora que a polícia militar foi puxar então os dados ali desse rapaz que estava morto nesse local, puxou pelo nome, não puxou pelo RG. E aí a informação dada pela polícia ali no local, inclusive as nossas equipes de reportagem que estavam ali cobrindo aquele assassinato, foi de que o Claudinei Ferreira da Costa era o homem que nós divulgamos a foto, mas agora então essa confusão esclarecida, o delegado Irineu Portes também explica o que foi que aconteceu ali no momento para gerar toda essa confusão que obviamente deixou as duas famílias aí de ambos, né, desses homens bastante chateadas, bastante revoltadas aí com esse erro que aconteceu. Vamos ouvir novamente o delegado. Na verdade, o nome dele é correto, Claudinei, é só que eu, na hora de fornecer os dados de qualificação que foi errado, mas já está retificado, já esse nome está correto, né? Então não há dúvida que foi na hora de digitar que houve o erro. A Polícia Civil, então, retificou o inquérito policial que apura a investigação desse caso agora com os dados corretos da vítima. O Edenilson Miranda, um marido traído, acusado desse crime, se apresentou ontem na delegacia, como o delegado disse na entrevista, mas foi liberado porque já estava fora do flagrante, mas vai responder sim pelo homicídio, Passaia. Juliana,
Deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora, porque a mulher, pivô de toda essa confusão, deu uma entrevista para o delegado, é um depoimento, e ela falou o seguinte: olha, estão dizendo aí que eu traí o meu marido, mas ó, foi o meu marido que matou, tá? Mas eu não estava traindo ele, só para você entender. Aí o delegado pergunta: mas você estava em cima da moto do seu ex-namorado e você não estava traindo seu marido? Não, porque o meu marido nunca me deixou sair do portão de casa, ele só me deixava ir para a igreja. Então a gente presume o seguinte: quer dizer que você mentia pro teu marido, né? Porque se ele só te deixava ir para a igreja, como é que você estava dando volta em cima da moto do seu ex-namorado? Pergunta só entre nós, agora fugindo um pouco do jornalismo, tá? Porque você, enquanto jornalista, é muito séria, você só dá informação, você não dá a sua opinião. Então eu peço agora para Juliana, minha amiga, tá? Não é mais para repórter. Você pode até mudar o tom da voz aí. Traiu ou não traiu, hein? O que você acha? Passar é muito delicado, né? A gente julgar e entender o que estava acontecendo no meio não é para. Né? Eu entendo. Eu não estou perguntando para jornalista agora. Eu não posso dizer se não? ela estava traindo ou não, a gente não sabe. Eu não sei, tá. eu não tenho. A gente não convive com aquela família. O que o Edenilson entendeu naquele momento é que a mulher estava sim traindo ele, porque estava com o ex-namorado em cima da moto dele, inclusive. Essa cena aí remete que ela poderia estar realmente se relacionando com o ex-namorado ali. Mas é difícil passar. Você me coloca em cada saia justa. Não, mas tá bom, é que você continuou falando como jornalista. Tudo bem, não tem problema. Você está com o microfone na mão, você fala como jornalista e eu vou te respeitar, ok? Você não quer dar a tua opinião, não tem problema nenhum. Tá bom, não tem problema nenhum. Ô Lucas Rocha, você quer opinar? Posso opinar. Eu acho que ela não traiu, esse rapaz é um vagabundo, foi lá, matou. E se traiu também é chifrudo e assassino, então, os dois juntos. Exatamente, porque eu iria entrar nessa aqui agora, veja bem. Independente da traição, isto não dá o direito do assassinato. Esse cara morto já tem passagens pela polícia, ele não era bem quisto na sociedade. Mas, gente, se eu aceitar que durante uma traição alguém pode tirar a vida de um outro homem, de uma outra mulher, aí isso vai virar uma baderna, ainda mais em Curitiba, capital do Paraná. Meu Deus, o homem vai ficar na cadeia. O morto tem várias passagens pela polícia. Quem matou não tinha passagens, tanto que era a segurança do Fórum de Colombo. Estragou a vida dele. Agora vai ter de ficar atrás das grades. Fechou o assunto? Não há justificativa para qualquer assassinato.